Tá, boa noite, pessoal. Estamos aí com somente duas alunas convidadas, né? E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre basicamente sobre as planilhas do plano financeiro. E, em especial, como é que eu vou sugerir para vocês migrarem as planilhas do Excel para o Word, tá? Então eu vou compartilhar aqui a tela do Excel e depois eu vou compartilhar a tela do template, que na realidade ele tem o nome template, mas para vocês é o nome do projeto, tá? Então eu vou fazer primeiro o compartilhamento aqui, ó. Olha qual é a ideia como é que eu sempre oriento os alunos a fazerem. Vamos pegar o exemplo aqui da planilha 1, o investimento inicial. O investimento inicial, como é que se faz a planilha? Primeira coisa a fazer é vir aqui e editar o título da planilha, porque nós podemos fazer com Arial ou Times, né? Mas nesse caso aqui, o que eu vou sugerir para vocês? Quando a hora que for transferir lá pro Word, fazer dentro da metodologia, tá? Mas a primeira coisa é fazer isso aqui. Vamos lá. Primeira coisa, venham aqui, ó, e excluam essas duas linhas aqui. Excluam, tá? Eles não vão usar, não vou deixar aqui nós vamos deixar uma planilha, uma tabela com duas linhas em branco. Não vamos fazer isso, tá? Nós viemos aqui e excluímos essas duas linhas, certo? Venho aqui nessas células que estão em amarelo e vou deixar elas sem preenchimento, porque agora eu não preciso mais de preenchimento. Qual é o objetivo do preenchimento dessas planilhas? É justamente orientar o preenchimento delas, certo? O que eu faço agora? Eu pego aqui, seleciono, tá? Venho aqui, opa, é que eu não lembro mais onde que é, ó. Aqui, ó, copiar, que eu faço muito tecla de atalho, mas eu quero evitar agora para mostrar para vocês. Venho aqui copiar e vou lá para o template, que no caso é o documento, é o projeto de vocês. Abro aqui o template. Deixa eu pegar um pessoal aqui que está na sala de espera. Aí aqui no template, no projeto de vocês, o que nós fazemos? Ó, já tem aqui, ó, estimativas de investimento fixos. Então eu venho aqui e vou dar colar especial, ou já vem direto aqui, ó, nessa figurinha aqui, que eu vou colar como imagem, tá? Como figura. Que aí eu posso arrastar no canto aqui, que eu deixo ela no tamanho padrão. O tamanho da margem que eu tenho aqui, ó. Tá? Olha qual é a diferença se eu fizer assim, em relação a se eu simplesmente chegar aqui e botar em colar. A tabela, ela volta, ela vem como tabela do Word. Daí, nesse caso aqui, acontece, eu posso desconfigurar a tabela. Tá? Eu posso desconfigurar a tabela. Então, o ideal eu traga para cá, eu copie lá no Excel e quando eu for colar aqui, eu venho aqui colar, ou colar especial, eu clico aqui colar especial e vou lá, imagem metafísico avançado, e aí eu tenho que pegar no canto aqui, ó. Porque se eu pegar aqui, eu vou desformar a tabela, a planilha. Pegamos no canto e arrastamos ela vai aumentar para cima e para baixo, ó. Tá? Então essa é a primeira orientação que eu dou para vocês no sentido de como trago para cá as planilhas. Aqui no Word eu não faço mais nada. Eu não vou editar mais as planilhas. Eu vou editar sempre no Excel. Anotem aí, gente. Anotem aí, porque senão vai desconfigurar tudo de novo. Por isso que é bom trazer para cá ela como imagem, tá?
como imagem, ou figura, tá? Eu trago para cá como imagem. Então, eu vou voltar lá para o Excel de novo. Bom, então o que acontece? Nós temos essas planilhas aqui, depois eu posso pegar. Vamos pegar essa aqui agora, ó, tá? Vamos pegar essa aqui. Primeira coisa, vou excluir as linhas que estão em branco. Vou ocultar só, ver se funciona. Essa aqui também. E vou tirar todas as cores, deixar ela transparente. Vou copiar, dou um Ctrl C ou venho aqui copiar e vou lá para o meu projeto de novo. Que ali era móveis, né? Se eu não me engano. É que aqui eu botei junto, né? Primeiro aqui investimentos fixos. Deixa eu deletar isso aqui. Máquinas e equipamentos, está aqui. Isso aqui vai tirar. Máquinas e equipamentos. Então, vamos ver aqui, colar especial, imagem metafísica. Ó, mesma coisa. Tá? Tem que ver só o título aqui, tá? Você tem que deletar, tem que sair de novo aqui e pegar o Excel, porque eu não me recordo agora. Ah, investimento, tá. Eu dividi assim, ó. Então, você tem que botar esse título lá depois. Investimento com imobilizado, que é 1.2. Aqui. É que lá está 1.2 porque eu fiz a planilha no Excel, né? Aqui é diferente, aqui é item 6.1, né? Então aqui é 6.1.1 e aqui seria 6. Deixa eu tirar essa planilha daqui. 6.1.2, tá certo? Depois eu vou pegar a outra planilha. Então, peguei investimento de despesa pré-operacionais, investimento com imobilizado, capital de giro. Então, vamos lá. Copiar. Colar especial. Imagem metafísico. Opa, não deu. Esqueci de tirar o preenchimento. Vou voltar lá. Tem que tirar esse preenchimento aqui, ó. Sem preenchimento, vamos copiar de novo. Aqui. Então vamos lá, colar especial, imagem metafísico avançado. Está aqui a planilha. Aqui eu vou apagar. Aqui também eu vou apagar, porque aqui tá diferente do que nós botamos lá no nosso, lá nas planilhas, né? Aqui também.
olha só. Então, vamos ver lá. Eu tenho aqui 6.1, investimento. Eu só peço que você dê uma olhada nesses subtítulos aqui, que o título da planilha, tá? 6.1, 6.2, 6.1.3, que é, aqui é capital de giro. Tá? A formatação, como está no template, está diferente. Por quê? Porque eu modifiquei as planilhas, lembram, né? Então, vocês, aquela parte ali as primeiras planilhas você pode deletar todas elas que estão no Word, tá? As planilhas, tipo essa aqui, ó. Isso aqui eu posso pegar, essa planilha aqui e deletar, tá? Essa aqui eu posso também deletar, porque eu vou trazer lá do Excel, certo? Então, estou mostrando como é que eu trago as planilhas do Excel. Mas aqui tem uma particularidade, vamos lá. Eu apresentei para vocês aqui as estimativas de investimentos, tá? Que é o investimento inicial, que está com investimento fixo, mas não é investimento inicial. Vou até ter que dar uma corrigida aqui. É despesas pré-operacionais, é investimento inicial e despesas pré-operacionais, que é o item 1.1, tá? Vou ver aqui. Ué, o que houve aqui? Tá. Então, aqui, ó, esse título aqui também não tem. A 6.1 é despesas pré-operacionais. Vou voltar lá de novo lá no Excel. Isso, despesas pré-operacionais, investimento com mobilizado, 1.2, e o capital de giro. Ótimo. Então, aquele conjunto, todas aquelas planilhas que nós tínhamos lá no que tem no template, elas se transformam só nessas três aqui, tá? Investimento com imobilizado e o capital de giro. Porque o investimento com imobilizado, onde entrava que tem lá no template, como eu passei para vocês, que tem investimento em máquina, em equipamento, em imóveis, eles estão todos nessa planilha aqui, na planilha 6.1.2, tá certo? Então, olha só, o total de investimento aqui, das despesas pré-operacionais, investimento com imobilizado e o capital de giro, esse investimento inicial, ele fica em 6.760,26, ou seja, R$ 106.760,26, tá? Então, vou pegar aqui, eu vou digitar esse valor aqui só para eu não esquecer. 106.760,26. Esse valor aqui, que eu já vou tirar daqui, ele tem que aparecer lá na descrição do negócio aqui, ó, capital social. Esse total do capital social aqui, que é o valor aqui, ó, ele tem que ser aquilo lá. Esse é o capital social, é o que eu preciso para iniciar o empreendimento, tá? Qual é a pergunta que vocês vão me fazer agora? Que estão aí já, pô, todo esse dinheiro aí, como é que eu vou ter esse dinheiro? Eu não vou ter tudo isso. Esse é o valor que nós temos que ter para montarmos o negócio de acordo com como nós estamos escrevendo. Eu não posso criar um negócio, eu estou falando agora a parte técnica, tá? Eu sei que tem pessoas que abrem um negócio sem um tostão no bolso, tem gente que abre um negócio de qualquer... Não, mas aqui nós estamos fazendo um plano, nós estamos fazendo um planejamento para a abertura de um negócio, certo? Então, em se tratando de planejamento, eu tenho que levar isso em consideração. Ah, mas eu sou obrigado a deixar esse 26 centavos? Claro que não. Eu posso arredondar aqui para 106.760, por exemplo, mas esse 100.760 tem que aparecer lá
na planilha de investimento inicial, na hora que eu faço o plano financeiro. Ó, tá certo? Então, pessoal, é o seguinte, nós vamos iniciar um negócio sem ter tudo isso. Vou voltar lá para a planilha, lá para o investimento, perdão, para o plano financeiro. Está aqui. Nós vamos iniciar a empresa sem notebook, por exemplo, que eu vou usar o meu. Eu vou começar a empresa não tem notebook. Precisa comprar um notebook agora, se eu posso usar o meu notebook? Não, mas ele está aqui, previsto. Tá? Impressora laser. Preciso comprar uma impressora laser agora? Será que compensa? Primeiro momento são poucas atividades burocráticas, de repente compensa eu imprimir fora, que tem um custo, mas aí entra no custo, né? Aqui é investimento. Mas ela está aqui prevista para ser adquirida. Quer ver um outro exemplo bem mais contundente? Automóvel. Nós colocamos no nosso plano de negócios que a empresa precisa ter um automóvel utilitário. Tá? Precisa ter. Precisa ter uma moto. Certo? Mas será que nós precisamos hoje ter a moto? Ou precisamos hoje comprar uma moto? Se 2 dos nossos sócios têm moto, será que nesse primeiro momento eles não podem usar moto dentro desse processo? Quer ver outra coisa? Na sociedade, como nós temos aqui, isso aqui é um exemplo, tá? Eu coloquei um automóvel utilitário, podia ser qualquer outra coisa aqui, mas é um exemplo. Então, digamos assim, nós colocamos no nosso plano de negócios que tem que ter um utilitário, um automóvel. Então, um dos sócios tem um automóvel. Ele tem esse utilitário que está na tabela FIP, R$ 35.000. Então, ele faz a proposta para os sócios assim, olha, eu faço uma proposta para vocês, tá? Dentro dessa minha participação aqui social, cadê? Dentro dessa minha participação aqui, eu, Cláudio, já vou entrar com os R$ 35.000, que é o valor do meu utilitário. Opa, aqui no Excel. Estão entendendo? De repente não é mais aqui, mas aí eu já estou entrando com R$ 35.000. Então, nesse momento, quando a sociedade aceitar essa proposta, em que o meu veículo vai fazer parte do patrimônio, já faz parte do patrimônio, eu tenho que passar o meu utilitário, o meu carro, para o nome da empresa. Não é mais meu. Tá certo? Então, são alternativas que nós temos. Nós estamos escrevendo um plano de negócios, mas é um fato. Nós não vamos iniciar adquirindo uma moto, adquirindo um utilitário. Certo? Mesa de reunião. As reuniões, a gente faz reunião na mesa da cozinha, se for o caso. Mas ela está aqui preparado. Está aqui preparado para, na hora que tiver um recurso, na hora que a empresa começar a ter lucro, eu começar a investir na empresa. Então, já sei aonde que eu vou investir. É tipo assim, ó. É por isso que é bom agora já fazer o plano de negócio para nós começarmos a brincar com as planilhas, tá? Porque nós vamos agora começar a brincar. Essa planilha que eu acabei de colar aqui, pode ser que a semana que vem eu venha de novo aqui falar com vocês sobre planilhas financeiras e eu tenho que apagar essa planilha, por quê? Porque na análise que vocês fizeram no preenchimento das planilhas, a análise do investimento deu abaixo das metas, que vocês tiveram que refazer. Então, no momento que tem que refazer, todas as planilhas são mexidas. Então, eu não posso só mexer numa planilha, tem que mexer em todas elas. Tá? Então, agora a gente começa a trabalhar as planilhas. Então, é isso que eu peço para vocês observarem. Tá? Porque o que acontece? Quando nós chegarmos na prática, tá? Que a empresa começar a ter um lucro, ela começa a ter lucro. Ela não tem ainda rentabilidade, ela tem lucro. Quando é que ela vai ter rentabilidade? Se ela não fizer financiamento, se ela não fizer empréstimos para cobrir esses 106.660 aqui,
se esse capital inicial for dos sócios mesmo, em tese, a empresa só começará a ter rentabilidade, ou seja, ela só será viável a partir do momento que o meu lucro chegar, o lucro, tá? Não é receita, o lucro nas somatórias de períodos atingir esse valor aqui, tá certo? A partir desse momento eu começo a ter rentabilidade. Então, a partir desse momento eu começo a pensar em coisas maiores. Mas eu posso dentro desse período ter lucro. É comum, é normal a empresa ter lucro nesses primeiros momentos e não ter rentabilidade ainda. Quer dizer, a empresa tem lucro, mas ela não tem rentabilidade. Por quê? Porque ela não cobriu ainda o investimento. Então vamos imaginar que nós peguemos que esse valor aqui de 106.760, nós vamos buscar um financiamento no mercado financeiro. Nós vamos buscar vamos financiar. Então vai ter juros. Então, o que acontece? Esse investimento, esse financiamento que vai ser feito, esse empréstimo, né, vai ser pago em 6 anos. Em 6 anos. Então, teoricamente, dentro desses 6 anos, a empresa não vai ter rentabilidade, porque ela não pagou a dívida ainda. Ela tem lucro. Então, é por isso que a gente tem que fazer um planejamento de como utilizar esse lucro que a empresa vai ter. Porque se eu não tiver um controle, de nada vai adiantar eu ter lucro. Porque eu ter lucro e dever, não adianta nada. É que nem nós hoje. Se eu tenho cartão de crédito, eu tenho uma dívida com cartão de crédito, tá certo? Se eu receber o pagamento hoje e não pagar o cartão de crédito, de nada adianta eu ter recebido hoje, tá? Eu tenho que primeiro pagar aquilo que eu devo. Ah, mas tem empresa que não paga, que rola dívida. Não, tem. Mas quando ela rola dívida, ela está aumentando a sua dívida, ela está levando mais tempo ainda para ter rentabilidade. Eu estou falando de rentabilidade, estou falando de quanto que está valendo o meu dinheiro estar investido na empresa, não estou falando de lucro. O lucro eu posso ter, aquilo que eu disse. Nos primeiros momentos, nós não vamos ter lucro. É normal, isso é muito normal. Por que nós não vamos ter lucro? Porque a empresa está começando, até ela tornar-se conhecida, até ela faturar o suficiente para cobertura de custos fixos, vai levar um tempo, tá? Um tempo que eu não sei qual é o tempo. É mais fácil vocês determinarem o tempo que estão fazendo o projeto do que eu, tá? Mas não é, às vezes não é muito rápido, não. Então, nesses primeiros momentos, eu tenho que deixar o custo lá embaixo. Então, é aquele momento que todo mundo ajuda a gente, né? Todo mundo da família ajuda, os amigos ajudam, porque é só nós os sócios. Eu não posso, em tese, né? Eu não posso ainda ter custos com mão de obra, por exemplo. Tá certo? Mas o que acontece? Chega um momento que ela começa a ter lucro. Ou seja, eu começo a arrecadar mais do que os meus custos e despesas. Então, vou ter lucro. Esse lucro é da empresa, não é dos sócios. Aí que nós temos que entender. Por que não é dos sócios? É da sociedade, tá? Isso é fato. Por quê? O que é comum acontecer nas empresas, essas empresas que são criadas assim do nada, né, que montam junto uma sociedade, mais um, três, aí tem a coisa toda atropelada, e cada vez que tem lucro, vão lá e dividem o lucro e começa tudo de novo. Pessoal, não é assim. O lucro, ele não é para ser dividido 100%. Eu tenho que ter um plano, eu tenho que ter um planejamento com o que fazer com esse lucro. A rigor, o lucro ele só vai ser distribuído no final do exercício. Eu posso fazer retiradas antecipadas, mas essas retiradas elas são dentro de uma política. Eu tenho que ter o contrato social, vai permitir a retirada ou não, tá certo? Mas mesmo essas retiradas que o sócio faz, tem que estar dentro de um percentual que não, como é que se diz, não prejudique o investimento da empresa. Ou seja,
A empresa que é bem organizada, ela jamais ela vai distribuir 100% do lucro. Ela vai distribuir um percentual do lucro. Porque um outro percentual, e é um percentual maior ainda, ela tem que investir na empresa, senão não adianta ter lucro. A empresa tem que ter lucro porque ela tem que crescer, correto? Então, se ela não reinvestir na empresa, como é que ela vai crescer? Então, nós não podemos fazer isso. Então, olha só, como é que funciona, qual é a ideia que eu tenho nessa questão, nessa abordagem que eu estou falando para vocês, que no início a gente não adquire praticamente nada, nós vamos usando aquilo que nós temos, né, de equipamentos, de máquinas, de espaço, né? Eu até botei aqui como exemplo, né, reforma, tá? Tá aqui a reforma. Por que reforma? Porque no início nós vamos trabalhar em casa, digamos assim, pegar lá um cantinho, um quarto nosso, lá a área lá da churrasqueira, a edícula, e vamos começar a empresa ali. Muito bem. Mas o que acontece? A gente precisa ficar mais presente no mercado, e não vai ser aqui em casa que o mercado vai me descobrir, correto? Então vai chegar um momento que eu tenho que alugar uma sala comercial, tenho que alugar um galpão, tenho que alugar, sei eu, tenho que alugar. Mas o que acontece? Eu só vou poder, agora eu não posso alugar, mesmo que eu tenha colocado aqui, e mesmo que na planilha do capital social tenha colocado 106.760, esse dinheiro não existe agora. A não ser que todos os sócios tenham esse recurso. Aí muda de figura. Aí eu pego e compro tudo isso aqui. Mas não tem, né? E nos nossos projetos, ninguém tem, correto? Ninguém tem. Então, o que nós temos que fazer é um planejamento, porque eu tenho que criar esse capital social aqui. Isso aqui é o capital, é um investimento, tá certo? Então, na hora que nós estamos fazendo, que a empresa começa a crescer e começa a ter lucro, então, primeiramente, ela vai ter o lucro vai ser, exemplo, o lucro naquele período, aquele primeiro mês, o lucro foi de R$ 10.000. Tá? Aliás, vamos falar em anos. Tá? Nesse primeiro ano, o lucro foi, eu vou escrever aqui, ó. Então, no primeiro ano, no ano 1, tá? O lucro foi de, vou pegar aqui, o lucro, tá? O lucro líquido, pago todas as taxas, juros, custos, etc. Todo o lucro foi R$ 20.000. Primeiro ano. Ah, é pouco, né? Não, não é pouco, não. Tá? E aí tem que estar no contrato social qual vai ser o percentual da distribuição dos dividendos no final do período. Tá? Então, vamos supor que no contrato social esteja escrito assim: 20% do lucro do período será distribuídos aos sócios. Ok? Então, 20% de 20 mil é 4 mil. Então, nós vamos distribuir R$ 4.000 entre os sócios. Ok? Isso aqui vai para os sócios. Ah, é pouco? Não, não é pouco. Por quê? 16 mil ainda são dos sócios. Só que eu tenho que reinvestir. Então, 16 mil vão começar a cobrir esse investimento que eu tenho aqui. Então, vamos ver aqui o que é mais importante. O que é mais urgente? Veja, é o primeiro ano de empresa. Então, nós obtivemos um lucro líquido de R$ 20.000, R$ 4.000 vai ser distribuído aos sócios, de acordo com o contrato social, e eu tenho agora que investir na empresa ou reinvestir 16 mil, inclusive para cobrir aquela planilha do capital social, tá certo? Então, o que é importante termos aqui nesse primeiro momento? É importante ter uma moto nesse momento? Aí, claro, os sócios vão conversar, vão se reunir, vão tomar decisões, vão decidir, né?
Olha, dá para tocar a moto ainda, né? Tranquilamente. E dependendo até da abordagem, o sócio também pode pegar e passar essa moto para a empresa, enfim, tá? Mas o que observa aqui é o seguinte, tá? É, de imediato, os sócios pensam em, olha, é necessário nós termos um local comercial, um local perto, que seja mais visto pelos clientes, etc, etc, etc. Então, o que acontece? Toma a decisão, por exemplo, estou dando um exemplo, tá? De alugar a sala. Então, vamos alugar a sala. Então, é claro que o aluguel da sala vai ter um custo. O custo do aluguel, luz, condomínio, telefone, certo? Então, o que acontece? Nessa análise, tem o aluguel e foi colocado aqui como previsão de reforma 2.500. Então, nós temos 16 mil reais e aí a análise qual é? Bom, dá para alugar e dá para ratear o custo do aluguel durante o período. O que vai acontecer no final do ano 2, por exemplo? O lucro, em vez de ser 20 mil, vai ser, por exemplo, 15 mil, 16 ou 14, vai reduzir um pouco o lucro. Ou não, vai depender das vendas também. Pode ser até que aumente o lucro, pode ser que aumente as vendas, que agora a empresa está conhecida, certo? Então, nós decidimos, né, em reunião, alugar uma sala. Então, o meu investimento aqui, nesse primeiro momento, em relação ao aluguel, vai ser 2.500. Então, 2.500. Ok? Que é a reforma. Deixa eu botar aqui, ó. Vou botar aqui 2.500, que é, no caso, vou botar aqui aluguel. A reforma. Reforma da sala. Certo? Então, sobrou quanto? Sobrou 12.500. 13.500. 13.500. O que dá para nós investirmos aqui com esses 13.500? Bom, a sala vou ter que mobiliar, né? Então, vamos fazer o seguinte, a, vamos comprar as mesas de reuniões, vamos comprar a mesa de escritório, né? Então, aqui 1.500, 1.000 dá 2.150, 2.400, 2.400, opa, é aqui, 1.500 dá 2.800, 3.300, 3.300, 4.000. Tá? Então, aqui, para mobiliar, 4.000, então aqui 2, mobília, então 4.000 reais, vou botar assim mesmo, 4.000, 1, 2, 3, mobília, móveis. Móveis. Então, dá 6.500, sobrou 9.500. O que dá para comprar mais ainda? Então, vamos lá. Vamos comprar agora, dá para pensar em comprar impressora. Então, impressora é quanto? 680. Ó, então, 680 reais. E aí, o software? Software, a licença, né? 1.700. Aqui a impressora. E assim por diante. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou colocar esses valores do lucro, esse percentual que vai ter que ser reinvestido na empresa, eu vou ver o que falta aqui, tá certo? Então, isso aqui vai ser, estou começando a dar corpo ao patrimônio da empresa. Pois é. Então, isso aqui, como esse valor de 106 mil, ele vai lá para aquela parte do capital social, eu tenho que ratear lá também. Ó, aqui eu tenho um percentual de participação, né? Então, cada compra daquela lá, por exemplo, aqui nós temos aqui 3 sócios, tá? Temos 3 sócios aqui. Então, cada valor daquele lá é 1/3.
terço. Então, se o valor, por exemplo, tá? O valor do investimento lá, só um exemplo, for R$ 900, não sei o que que é, tá? Então, o que que vai aparecer aqui? Aqui vai ter que estar 300 para um, porque ele tem a participação de um terço, que é 33,33%, tá? Para o sócio 2, R$ 300 também. E para o sócio 3, R$ 300 também, tá? Mas como lá foi 16 mil, né? Então, 16 mil divididos por 3, vou pegar a calculadora aqui. 16 divididos 5.333. Então, olha aqui, ó. Aquela distribuição lá, 5.333,33. E assim por diante. Então, todos eles, então aqueles 16 mil que nós temos lá nesse primeiro ano, vai ser rateado aqui, porque todos vão fazer parte, né? 5.333,33 para cada um, certo? Porque a participação é 33,33 dízima periódica por cento, tá? Aqui também é 5 mil, que vai totalizar, nesse primeiro ano, aquele 16 mil reais. Okay? Claro que aqui não vai isso, tá? Aqui o que vale é aquele 106 mil e pouco lá. Só estou dando um exemplo aqui. Estão entendendo isso, gente? Boa noite, Diego, Gabriel. Estou entendendo a minha abordagem até agora? Pergunto principalmente a Milena e a Francine que entraram no início. Deixa eu botar a bateria carregada. Tá? Ótimo, então. Então, tudo bem. Vamos lá para o Excel de novo, porque eu tenho uma coisa aqui para comentar com vocês. Vamos lá. Então, olha só. Vamos pegar aqui o capital de giro. Isso aqui é importante, tá? Eu vou dar o Ctrl Z para voltar o preenchimento que estava aqui. Opa. Aqui. Tá? Então, olha só. Esse custo fixo, vou apertar aqui embaixo. Veja, se está amarelo, é porque está vindo de algum lugar, tá? Está amarelo, está vindo de algum lugar. Então, está vindo de onde? Custos fixos, linha C, a célula C14. Então, eu já botei o custo fixos aqui, ó. Opa, tinha até botado aqui, cadê? Não está aqui. Custos fixos. Aqui. Então, está aqui, ó, custos fixos C14. É essa célula aqui, tá? Então, vamos lá. Tá aqui, 12 mil e pouco. Agora, olha só. O estoque de insumos sai de custos totais. Tá aqui, ó, total de insumos, R$ 2.000, tá? Isso aqui eu preenchi. Agora, cada um vai saber de qual é o estoque que precisa. Tem situações que não há necessidade de ter estoque, tá? Não há necessidade. Então, pode trabalhar sob encomenda, por exemplo. Pode iniciar todo o projeto sem estoque. Mas tem projeto que a gente aproveita e faz um pequeno estoque, né? Mas cada um vai saber como fazer isso. Lembrando que estoque sempre é dinheiro parado, tá? Então, por isso, então tá, o estoque saiu daqui, custo fixo saiu da tabela, da planilha dos custos fixos, e aqui, reservas para cobertura de vendas a prazo. A prazo. Aqui, no caso, se eu fizer vendas a prazo, tá? Mas olha de onde é que sai essa... Aí, aqui eu botei o valor que eu determinei. Sai da onde?
da receita, porque na receita aqui eu tenho previsão de vendas para 30 dias, receita para 30 dias e receita para 60 dias. Então, a receita para 30 dias e a receita para 60 dá o total de 35%. Então, o que vai acontecer? Eu vou vender no primeiro mês. Eu só vou receber 15 no primeiro, aliás, no segundo mês, e vou receber 20 mil reais 60 dias depois. Tá certo? Então, o que acontece? Essa receita aqui, mas aí fui eu que decidi, tá? Se vocês acharem assim, não é preciso fazer isso, porque isso aí nós vamos bancar com investimento. Não, não pode bancar com investimento. Prestem atenção. O que nós determinamos aqui com o investimento, perdão, com. Claro, é um investimento, mas eu tenho que prever esse investimento aqui. Por que acontece? Se eu não prever que eu vou bancar essas vendas a prazo, eu vou estar trocando investimento por despesas financeiras. Aí lá na frente pode ser que eu tenha problema. Pô, mas é muito dinheiro. Pois é muito dinheiro mesmo. Então, o que é mais vantagem? Eu prever isso no meu investimento inicial ou eu ter que, de repente, por alguma circunstância, ter que fazer empréstimo para poder cobrir isso? É às vezes que as empresas se acabam se dando mal porque elas não fazem essa previsão e quando acontece isso, elas têm que pegar dinheiro emprestado no banco comercial, aí pagam juros de 3%, 4%, porque não tem o que dar de garantia. A empresa não tem que dar de garantia, certo? Então eu tenho que prever, você tem que ter uma. Eu coloquei aqui, existe essa reserva de cobertura, porque eu vou vender a prazo, eu vou vender a prazo, mas enquanto o dinheiro não entrar, ele é custo, ele não é receita. A receita só é efetivada quando entrar no caixa. Né? Vocês são da contabilidade, né? Tem o, é, como é que é? De caixa e de. Me fugiu agora. Me fugiu agora. Me ajudem aí. De caixa. Como é que se chama o termo? De caixa e de por exercício, né? É por competência e por caixa, né? Que é o termo que se usa, né? Na contabilidade, né? Competência e caixa, né? É isso. Então, assim, o regime de competências, ele está tendo, né? Competência está tendo porque eu vou receber daqui 30 e 60 dias. Agora, em regime de caixa, eu não tenho ainda, né? Tá? Então, eu tenho que prever essas situações, tá certo? Então, o que eu estou passando para vocês aqui? Aqui agora são orientações que nós temos que começar a botar no papel, colocar, transformar em dinheiro, digamos assim, ou em cálculos, né? Em matemática, tudo que nós colocamos até agora. Todas as informações ali em termos de receita, treinamento, que é parte de o plano de recursos humanos, o plano, os processos de produção, processo de comercialização, porque no processo de comercialização vai aparecer questão, por exemplo, relacionada a vendas, tá? Aqui é um exemplo, né? Mas nunca se esqueçam que os sócios têm Prolabore, os sócios não vão se manter durante o mês com retiradas, eles têm que ter o Prolabore. O que é o Prolabore? Como é que eu posso definir o Prolabore? Basicamente, eu pensaria no Prolabore aquele recurso ao quanto que eu sobrevivo hoje, enquanto que eu passo hoje. Hoje eu não passo com menos de 3 mil reais. Então, meu Prolabore eu tenho que ser 3 mil reais. Tá? 3 mil reais. Agora, não se esqueça que o 3 mil reais não é do lucro. 3 mil reais ele entra em custos. Tanto que a, a planilha está aqui, ó, é mão de obra indireta, são custos de mão de obra indireta. Esse é o grande equívoco que a gente comete.
é fazer grandes retiradas do lucro, tá? Com um prolabore muito pequeno. Aí não dá certo, não vai funcionar nunca, certo? Os custos totais, né? Aqui estão todos os custos que saem das planilhas, a mão de obra direta, estão saindo da planilha da mão de obra direta. Eu quero pegar aqui mão de obra indireta, direta, os custos variáveis. Aqui nós temos custos variáveis. Aqui nós temos, então, os insumos diretos que saem desse, ó, C4 até aqui. Aqui é frete, que eu defino. Aqui é embalagem, que eu defino também. Então, vou ter o custo com mão de obra e encargos sociais que saem da mão de obra direta. Tá? Ó, sai lá da mão de obra direta. Ok? Aqui nós temos os custos fixos, água, aluguel, custos fixos relacionados à produção, aluguel da produção, material de limpeza, aí vem depreciação que já sai de uma planilha, manutenção já sai de uma planilha, aqui também seguros, mão de obra indireta com encargos já sai daqui também, tá? Eu coloquei outros aqui, ó, que já saem daqui, é só preencher o percentual, se eu achar que é 5%, eu boto 5%, vai aumentar, tá certo? Aqui, impostos e contribuições. O fluxo de caixa, claro que tem a tabela aqui mensal, anual, primeiro mês até o mês 12, e depois do ano 2 até o ano 5 e o total. A DRE, demonstração dos resultados do exercício. Tá? O ponto de equilíbrio. Ponto de equilíbrio, sempre ponto de equilíbrio financeiro, não vamos entrar com ponto de equilíbrio de produtos, tá? Porque às vezes muitas vezes a empresa tem vários produtos, né? Mas internamente a empresa ela faz o seu cálculo do ponto de equilíbrio. Mas para efeitos de plano de negócios acadêmico, nosso aqui, fica bem legal fazer o plano de equilíbrio financeiro, tá? Ou seja, a minha empresa aqui, ó, ela, nesse exemplo que eu estou dando, tá? Ela não vai chegar ao ponto de equilíbrio antes do ano 5. Mas isso aqui é só um exemplo. Né? Se vocês fizerem o preenchimento das planilhas de vocês e chegar a essa situação aqui, ó, tanto que tá aqui, ó, o payback não está, veja, o Excel não consegue calcular, por quê? Porque o ponto de equilíbrio ele não é atingido antes do ano 5. Por que isso aconteceu? Porque minhas vendas foram inferiores, as vendas estão sendo inferiores àquilo que precisa ser. Mas ver, olha só, aquilo que eu falei para vocês, a empresa pode estar tendo lucro e, e não está tendo rentabilidade. No caso aqui não é isso, ela está tendo prejuízo ainda, tá? Mas olha só, ela está tendo uma TIR positiva. O investimento dela está sendo positivo ainda. Está sendo positivo, não quer dizer que atingiu a meta, tá? Quero ver qual é a meta que foi colocada aqui no exemplo. Acho que está lá no início. Quantidades, preço unitário, não, a meta não está aqui, a meta da TIR não está aqui. Mas está no template, é no template que está. Está no projeto. Então, se vocês colocarem como meta 5%, por exemplo, botou 5% de meta de TIR e está dando 6%. Tem coisa errada. Ah, atingi a meta da TIR. Mas olha só, payback. O que é o payback? É o tempo que eu vou recuperar o investimento. Em 5 anos eu não vou recuperar. Certo? Investimento inicial. Ó, valor presente líquido é negativo ainda. Então, quer dizer, tem metas que eu não vou conseguir atingir ainda. Tá?
Vê aqui, investimento inicial. Era para estar no investimento inicial mesmo. Ah, eu deletei aqui. Deixa eu ver. Tá aqui, ó. É que eu tinha deletado a linha, mas tá aqui, eu tinha definido a TIR com 3%. Botei como exemplo, né? Eu tenho que botar a meta aqui, ó. 3%. E ela deu quanto? Deu 6%. Tá? E ela deu 6%. Mas observem, ela chegou a 6%, vamos ver quanto é que ficou agora aqui, porque agora apareceu diferente, ó. 6%. Agora deu, ó. Valor presente líquido 2.400. O período payback começa a ter resultado a partir dos 5 anos, passando do quarto ano. Ponto de equilíbrio, não atingiu o equilíbrio ainda. Ou seja, em 5 anos, ela vai ainda precisar ter vendas, tá? Então, esse é o exercício que nós fazemos agora. Então, a partir desse momento, eu acho que é bem prudente você já ir colocando, mesmo que esteja escrevendo as outras etapas do plano de negócio, já ir colocando, já ir alimentando as planilhas financeiras, tá? Lembrando sempre que eu tenho que preencher somente aquelas células que estão em branco, que está em amarelo elas já são, elas já vêm de algum lugar, tá? Já vêm de algum lugar. Então, quando eu preencher aqui, se eu tirar aqui, por exemplo, vai sair lá da quantidade do faturamento, que é a receita aqui, ó. Ó, já saiu daqui a receita. Se eu der um Ctrl Z, já vai aparecer. Ó, já apareceu. Por quê? Porque eu tinha pagado as metas que eu coloquei aqui. Tá certo? Eu coloquei aqui como meta física, só a quantidade é a mesma. Vocês têm as metas que vocês colocaram no projeto. Então, vocês vão ter que trazer para cá. Tá? A TIR também, ó, preço. A meta física, que eu botei duas aqui. Preço unitário e a TIR. O valor presente líquido, eu não boto, não há necessidade de botar, por quê? Porque o valor presente líquido é o seguinte, o projeto ele só é viável a partir do momento que o valor presente líquido for positivo. Se ele for nulo, por exemplo, também é aceito, se for zero. Porque o que ele representa? Ele representa o quanto que o investimento durante 5 anos corresponde hoje a uma taxa, no caso aqui, a uma taxa de desconto de 3%, que é a minha meta de rentabilidade. Então, o valor presente líquido tem que ser ou zero ou acima de zero. Ele não pode ser menor que zero. Ele não pode ser negativo. Tá? E outras metas financeiras que vocês colocaram também. Por exemplo, lucratividade, que eu sei que colocaram. Tá? Aí, no caso aqui, vocês só vão colocar o valor mesmo aqui, o percentual, tá? Aí não está em branco. Aqui pode colocar aqui, não tem problema. Tá certo? E então, estamos chegando no final. Tudo certo? Tem alguma dúvida? Tem, né? Mas temos que fazendo para chegar o mais próximo da perfeição. Então vamos lá. Primeira coisa, tenho aqui a planilha. Deixa eu compartilhar de novo aqui. Primeira coisa a fazer, tirar o preenchimento, tá? Apagar, excluir. Aqui eu estou ocultando, tá? Também dá para fazer, eu estou ocultando. Ocultar ou excluir as linhas em branco, não vamos deixar a linha
linha em branco aqui. Depois, formatar aqui a fonte, tá? A fonte é 12, mas deixe 10, porque na hora que eu espicho lá no Word, lá no projeto, ele fica numa fonte legal. Mas se você está escrevendo em Times, tem que passar aqui para Times. Tem que passar para Times aqui. Aí dá um copiar, copia. Aí vai lá para o Word, lá pro projeto, que o meu aqui está como template, mas é o projeto de vocês. Tá? Deixa eu apagar isso aqui. Aí vem aqui, colar, especial, imagem metafísica avançada. Ó, aí cresce ele até o limite da margem, tá pronto. Certo? Então é isso aí. Primeira coisa, tem que fazer isso aí. Agora, sem esquecer de sempre apagar as células, tirar o preenchimento, tá? Tira o preenchimento e exclui ou oculta as linhas em branco, tá? E depois vai fazendo as demais. Repetindo aí para quem chegou depois, aquelas planilhas que estão no template, que está no projeto, as planilhas lá no plano financeiro, pode apagar todas elas, que vai valer são essas aqui, tá? Aquelas lá era uma outra proposta, depois eu refiz as planilhas, que valem são essas aqui, certo? Então, gente, certo? Então, Diego, Moto G6 Play, que não sei o nome, Francine, Patrícia. Vamos pegar firme então para ver se a gente dá um up nesse plano financeiro. Só que tem um detalhe, tá? É, preste, observe agora que eu vou falar para vocês. Mandem para mim o projeto. Vocês vão fazer o plano financeiro, vão preencher as planilhas. Na hora que mandarem as planilhas, vocês vão mandar junto as planilhas no projeto, lá no Word, correto? Mas mandem também a planilha no Excel, do Excel. Mande os dois arquivos, o projeto e as planilhas e o arquivo do Excel que vocês copiaram e colaram no Word. Porque eu tenho condições de saber onde é que foi o erro, tá? Não é que eu tenho condições de saber onde é que tem o erro. Eu quero saber se tem erro ou não. Vocês me mandam a planilha no Excel, as planilhas do projeto, a princípio eu não tenho como pensar que está errado ou não. Então, é interessante vocês mandarem os dois arquivos, tá certo? E outra coisa que esqueci. Eu ia falar um negócio para vocês aqui e esqueci. Tá, agora passa. Qualquer coisa eu faço uma postagem para vocês. Gente, preciso desligar, porque daqui a pouco cai aqui a minha conexão, tá? Obrigado por vocês que tiveram a paciência de ouvir todas essas coisas agora, né? Mas é importante. Qualquer coisa, você sabe como fazer contato, certo? Então, ficamos assim. Semana que vem nos vemos de novo. Beleza, gente? Um abraço para vocês.